A seguir, esporte. Alô, amigos, o nosso abraço, estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel, Coprel TV, em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Olha, o programa de hoje começa anunciando que estará conosco o responsável pelo andamento do Vila Nova, professor Carlos Alberto de Oliveira, popularmente conhecido Beto do Vila Nova. Ele divide a bancada conosco para falar das atividades da sua agremiação, do Vila Nova e de outras atividades beneficentes que são feitas pelo próprio Vila Nova e sua equipe de trabalho. Gaúcho e Passo Fundo vencem na rodada do final de semana e dividem a quinta e sexta colocações do Campeonato Série A2. Ambos estão com 12 pontos na tabela classificatória. 12 pontos. O União Frederiquense está com 13 e é o quarto colocado. Você confere aí, inclusive, na tela. União Frederiquense, como disse, está com 13. O Tupi, aquela gratíssima surpresa, nossos amigos e colaboradores, irmãos lá da cidade de Criciúmal. Tupi é o terceiro colocado, tem 14 pontos na tabela classificatória. E em segundo lugar, outra gratíssima surpresa, o pessoal dizia, veio para não cair e está aí disputando as primeiras colocações. Brasil de Farroupilha, 16 pontos somados. E o líder absoluto é o estranho de nome e de tudo, não é? Monson. Monson pertence a um grupo indiano e está querenciado na Grande Porto Alegre. Tem 26 pontos somados até o presente momento. Gaúcho e Passo Fundo, mais do que nunca, precisam de resultado positivo. E quando falo em positivo, somente a vitória interessa, porque restam apenas 4 rodadas para que saibamos quem são os 4 finalistas que vão para o mata-mata e sobem 2, é lógico, para a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul, temporada de 2024. Que estejam os nossos representantes, é o desejo de nós aqui da TV Passo Fundo e, consequentemente, o desejo de conselheiros, dirigentes e da própria torcida de Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho. É isso, meu caro Carlos Alberto de Oliveira, o Beto do Vila Nova, que depois do intervalo conversa conosco aqui no programa. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Lempsul, a decisão certa a Passo Fundo.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, meus amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também baixando no aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com. E, consequentemente, nos acompanha pelo resto do país e do mundo. Beto do Vila Nova. Que satisfação tê-lo de volta no programa para contar um pouco da trajetória do Vila Nova neste final de 2022 e nestes primórdios de 2023. Aliás, primórdios não, porque já estamos chegando quase que na metade, não é, Beto? Exatamente, Jorge. Prazer é nosso estar aqui no teu programa novamente. Um abraço aos telespectadores dessa grande audiência que você tem aqui no teu programa. E para nós é uma grande satisfação estar aqui no teu programa, trazendo novidades do Vila Nova, e o tempo passa voando, né? Já vão, sei lá, 6 meses do nosso ano aí, né? Hoje pela manhã ainda conversava com o cidadão diz, está voando o mês de junho. Este cidadão é o nosso repórter, o repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. Ele está hoje lá na capital, nos arredores da capital, Canoas e tal, e conversou conosco pelo telefone, também indignado, porque o tempo simplesmente está voando e a gente não nota, não é, Beto? Exatamente, e o tempo passa e a gente não sente, e daqui a pouco o tempo vai chegando para nós também, né, Jorge? Exatamente. Eu mostro na mesa aqui para os telespectadores uma camisa do Ipiranga de Sarandi, aliás, uma vistosa camisa que tem como figurantes aí a Fonte Sarandi, o Mirassol e Finger. Não é? Isso, esta bonita camisa, realmente, ela me lembra também as cores do Bahia, né? Exatamente. É tricolor, cores do Bahia. Exatamente. E você poderia contar por que essa camisa está aqui na nossa mesa hoje? Jorge, nós hoje trabalhamos também escrevendo projeto para clubes da nossa região. Muito e dentre bem. eles aí temos um nosso parceiro que é o Ipiranga. E nós fizemos para ele lá o projeto da 7ª Copa, a edição. E ontem, quando eu estava conversando com o presidente lá, o Ozeno, e com o professor Jacaré, disse que viria no teu programa, e eles levam uma camiseta de recordação para deixar para o Jorge lá. Para lembrar que o Ipiranga está vivito na parada. Exatamente, e se estruturando de uma maneira magnífica, né? Hoje eles têm um belo estádio, né, com boas acomodações lá. No mesmo local, local ou mudaram? No mesmo local. Ao lado do estádio está sendo construído agora um campo de grama sintética também. E essa Copa, para te ter uma noção, Jorge e telespectadores, participaram 14 clubes. Dentro desses 14 clubes aí, que a gente está desde a primeira edição participando, né, além da dupla Grenal aqui, Juventude, Chapecoense, Avaí, trouxeram o ano passado o Red Bull de São Paulo. Já vem por 2 anos seguidos na Copinha, e a Copinha, a 7ª Copa Sarandi, hoje está se tornando uma referência dentro do Brasil aí no cenário na categoria Sub-12. E essa foto que o Fernando nos propicia aí? Isso aí é uma nova fase também no Vila Nova, um novo projeto que a gente está desenvolvendo dentro do clube, que é o futsal. Nós não tínhamos o futsal antes, nosso foco era mais o futebol de campo sempre, e continua sendo, mas estamos oferecendo também a participação na Liga Gaúcha, das categorias de base de futsal, desde o Sub-7 até a Sub-15. Vamos voltar ao Ipiranga de Sarandi. A próxima atividade esportiva, quando será? Do Ipiranga? Exato. O Ipiranga participa também do Campeonato Estadual da Noligaf, em todas as categorias, juntamente com o Vila Nova, né? É um dos fundadores da liga que nós temos aí, que organiza o Campeonato Estadual, e ele
profissionalmente ainda há rumores, que em breve talvez surja novidade, mas eles estão se estruturando com uma diretoria muito forte e competente que está aí colocar todas as suas contas em dias, né? Hoje é um clube limpo, está tudo certinho lá, então em breve aí deverá ter boas novidades para o futebol gaúcho lá. O tempo passa, não é? E alguns anos atrás, o próprio Ipiranga se reestruturava e mostrava realmente que tinha vontade de permanecer entre os médios e grandes do futebol gaúcho, não é? Não deu, as dívidas aumentaram e, consequentemente, teve que dar uma segurada. Agora vem com força total, na sua opinião, ou não? Com certeza, né? O Esporte Clube Ipiranga tem tudo para isso, né? Tudo para se tornar, porque a comunidade lá abraça, né? Se nós olhar as marcas que hoje estão apoiando aqui, Fonte Sarandi, né? O estádio leva o nome da Fonte Sarandi, né? Que em homenagem à água Sarandi lá. Então, assim, o Móveis Finger, que é muito forte, a Mirasul, que é um comércio de roupas muito forte também da região. Então, Sarandi é uma cidade hoje de um porte, vamos dizer assim, pequeno, médio, mas com um grande potencial de empresas para apoiarem o futebol profissional lá. E eu acredito que em breve eles vão estar se lançando nisso. Mas hoje é a base. Além da tradicional Fonte Sarandi, que já esteve no nosso programa, já era parceiro do nosso programa, e nós estamos tentando mais uma vez um contato com eles, logicamente, porque não podemos esconder, não é? Temos que mostrar a cara para o telespectador. Exatamente. Seu Jairo, o dono da Água Sarandi, esteve presencialmente lá. Conhecemos ele também durante o evento, né? É um cara muito acessível, tenho certeza que vai ter que apoiar aí, Jorge. Vila Nova, atividades a nível de futuro, meu caro Beto. Como nós falamos ali, começou a aparecer algumas fotos nossa, né? Nós estamos hoje com um projeto muito forte no futsal. Nós temos aí até uma bandeira ali atrás, feita pelos pais, 2014, com o símbolo do Vila, e as outras categorias, os pais se movimentaram também para fazer as bandeiras. Nós temos o futsal e o nosso foco futebol de campo. Essa foto aí é ali no novo estádio Delmar Stone. É uma seleção dos nossos projetos sociais, Jorge. Hoje nós temos dentro do Vila Nova 15 núcleos de projetos sociais onde a gurizada se matricula e joga futebol sem pagar nada. Não tem custo de mensalidade. E nós resolvemos fazer uma seleção desses projetos para disputar o campeonato regional. Estamos, assim, fazendo realmente o garimpo nas vilas de Passo Fundo, né? Aí é a gurizada já do projeto social no primeiro jogo deles, que nós tivemos aqui na cidade. Nossos resultados ainda é um processo novo, então não estão ainda naquilo que a gente busca, mas é uma oportunidade para que o menino da vila consiga sair dela e participar de competições igual aos outros meninos nossos que disputam a Noligaf, que disputam o campeonato estadual de futebol de campo, que batem aí contra a Grêmio, contra a Inter, que nós seguimos nesse andar. Nós tivemos agora, Jorge, um jogo em Caxias do Sul, onde nós trouxemos uma vitória de Caxias do Sul. Em três jogos nós tivemos lá, a nossa categoria 2009 venceu a forte equipe do Juventude pelo placar de 2-1. E olha a curiosidade, a categoria 2009 do Juventude venceu o Grêmio em algumas finais, na própria quinta edição da Copa Sarandi foi o Juventude nessa categoria campeã. Então nós tivemos um belo resultado lá em Caxias do Sul. Mas seguimos, né, no campeonato Noligaf, que é o nosso campeonato mais forte que nós disputamos. Os meninos de 13 a 14 anos lá em Caxias? Caxias de 13 anos. 13 a 14. Isso. Porque no futebol de campos, categorias de base, cada ano é uma equipe, Jorge. Sim. Começa ali nos 7 anos de idade e nós vamos hoje dentro do Vila Nova até os 15, né, 14 anos. O 15 a gente já passa pro gaúcho. A gente encaminha a gurizada pro gaúcho. E o gaúcho tem aproveitado algum menino já ou não? Exatamente, é aí que eu queria lhe dizer. Hoje essa parceria que a gente tem com o gaúcho, de uma maneira aí muito legal, nós temos lá 8 meninos que eram, vamos dizer assim, da base, que passaram por nós e hoje estão compondo o grupo do profissional. E alguns deles estão jogando. Nos jogos aí tem entrado em campo, o Alex, o Cauã, o Marco, são meninos assim que jogaram com nós e hoje estão ali representando a base, vamos dizer assim, dentro da equipe profissional do gaúcho. Que beleza, né? Isso é a nível de futuro, realmente, porque a base é fundamental para um clube de futebol, porque eles vão mostrar a vontade, a determinação, o conceito que tem para com a cidade de Passo Fundo, não? Sem dúvida nenhuma, né? No antigo presidente com o Augusto Guion, lá, a gente começou esse trabalho ali de encaminhamento de meninos para lá. Tivemos o problema da pandemia, que deu toda aquela parada, mas seguimos.
E agora com o Mário Tito está de presidente, as coisas parecem com o andar, né? O futebol é uma coisa que é a longo prazo, não é da noite para o dia, né? Exato. Eram meninos que, quando a gente começou a aparecer lá com o Gaúcho, eles tinham 13, 14 anos. Hoje eles estão com 17, 18 anos, então é hora de estarem jogando no profissional, né? E eles estão tendo toda essa vivência dentro da equipe principal. Tem um atacante, por exemplo, o Germano, que é um menino que tem 1,90 m, de 16 anos de idade. Tem um potencial enorme, né? Mas precisa ser lapidado. E como que vai ser lapidado? Trabalhando junto com... O Germano, se eu não estou equivocado, me parece que foi chamado para essa última partida do Gaúcho, não? Sim, estava relacionado. Relacionado, sim. E me parece que acabou entrando no finalzinho do jogo e tal. O Gaúcho que levou um susto danado, não é? Quando tudo parecia tranquilo e tal, vencia o jogo por 2-0. Aí estão os lances, você nos acompanhando, o lance do primeiro gol, o azar que teve o zagueiro da equipe do Glória e, consequentemente, a bela oportunidade do centroavante do Esporte Clube Gaúcho fazendo um belíssimo gol, não é? Na saída do goleiro e tal. E depois, no segundo tempo, a bola desviou no zagueiro do Glória e parecia tranquilo, então, 2-0. O Glória com 10 jogadores, não é? Não cedeu terreno, não, foi para cima e quase chega à igualdade. Não fosse o quase, não é? Aí você acompanha o gol de honra da equipe do Glória de Vacaria e depois o Gaúcho teve que sustentar. E a sua torcida também correspondeu à expectativa, porque foi ao jogo, não é? Prestou o incentivo necessário aos jogadores do Esporte Clube Gaúcho e, consequentemente, ele foi descansar com preciosos 3 pontinhos. Ou seja, somando 12 pontos na tabela, dividindo com o Esporte Clube Passo Fundo e, conforme eu disse na abertura do programa, mais do que nunca precisa do resultado de vitória, tanto Gaúcho como Passo Fundo, na próxima rodada do final de semana. E falando em rodada do final de semana, Beto, é oportuno que se diga, o torcedor tem que corresponder à expectativa, porque pediu resultados, os resultados estão vindo, embora tardiamente pelo Gaúcho e pelo Passo Fundo, tardiamente eu repito, mas que, embora chegando tardiamente, possam dar aquele novo alento e talvez chegarmos à divisão principal. Porque começa tudo de novo depois destas 4 rodadas. Classificou entre os 4 melhores do grupo, consequentemente vai para a zona do mata-mata. É possível ainda, não, Beto, pela sua experiência? Sem dúvida, né? O Gaúcho tem o jogo-chave agora contra o Veranópolis lá, que é o próximo confronto, né? Se o Gaúcho, o Passo Fundo joga em casa. Joga em casa contra o União Frederiquense. Então, se os dois ganharem, os dois entram no G4 ali, vamos dizer assim, né? Praticamente, na zona classificatória. Na zona de classificação, porque são adversários diretos, né? Só que, lógico, acho que o Gaúcho tem uma dificuldade maior por estar jogando fora de casa, né? E o Veranópolis a gente sabe que é uma equipe de tradição, deve ter feito algumas contratações agora de última hora, né, para reforçar o plantel, porque eles também não começaram bem o ano, né? Mas eu acredito muito aí no pessoal do Gaúcho, né, que tivemos também alguns problemas de lesões, né, que isso atrapalha muito os planejamentos dos clubes, né? Às Exato. vezes você está contando com um jogador e o jogador aí se lesiona na metade da competição, te deixa... É aquela pré-temporada que é feita com algumas dificuldades, alguns problemas também, o jogador força um pouquinho no condicionamento físico, que é o seu lado aí, não é? Professor de educação física, não é? Isso aí. Mas o problema todo é a questão de estrutura financeira, né? Que os clubes precisam se organizar com mais tempo antes, né? Para poder ter essa pré-temporada melhor. Mas futebol também tem um pouquinho aliado à questão sorte, né? Que é de fazer a competição, fazer as contratações certas, né? Dar tudo certo e não ter tanto problema de lesão, né? Vamos com o pensamento positivo para que no próximo programa aqui na TV Passo Fundo possamos dizer, estamos entre os 4 possíveis classificados para a próxima fase da competição. Nós vamos, senhoras e senhores, a um breve intervalo e voltaremos já em seguidinha. A
Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta. Falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco no programa de hoje, o professor Carlos Alberto de Oliveira, responsável pelo andamento do Vila Nova. Vila Nova, que tem um convênio com o Esporte Clube Gaúcho, o Beto Oliveira, que faz projetos para equipes amadoras e talvez até profissionais, não é? Do nosso meio, e conversa conosco falando também das atividades sociais que realiza através do Vila Nova. Antes de voltarmos com o Beto do Vila Nova, vamos ao comentário do nosso repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas, e entrevistas depois do jogo do Esporte Clube Passo Fundo no 0-0 com o Monson. Alô, pessoal, aquele abraço. Finalmente, seu Jorge, telespectadores e torcedores do Gaúcho e do Passo Fundo, tivemos um bom fim de semana, com vitória de fim de semana do futebol de Passo Fundo. Eu falo com vitória porque eu vou falar no final sobre o empate do Passo Fundo com o Monson. Foi um empate com sabor da vitória, mas a grande vitória do Gaúcho em casa, né? E com isso devia fazer essa vitória em casa, porque quem quer classificar tem que fazer o dever de casa. Então o Gaúcho cumpriu o seu regulamento. O Gaúcho que está em quinto lugar, com 12 pontos, e o Passo Fundo com 16, com 12 pontos está em quinto lugar, e em sexto lugar está o Passo Fundo também com 12 pontos. A verdade é que o Gaúcho tem uma vitória a mais, pelos critérios técnicos, por isso que o Gaúcho está em quinto, estou olhando a tabela aqui, e o Passo Fundo está em sexto, mas os dois estão com 12 pontos. À medida que passa, obviamente, vai fechando o cerco a cada rodada que passa na competição. O próximo fim de semana, o Gaúcho joga contra o Veranópolis. O Veranópolis está em oitavo, último, com 8 pontos. Mas, vamos deixar claro, não tem ninguém rebaixado, não tem ninguém classificado. Então, tem muita coisa para acontecer nessa Série A2. Ela está sendo muito disputada, principalmente essa chave em que estão Gaúcho e Passo Fundo. A gente vê pela número de pontos, né, em relação a outra chave que envolve times da fronteira. Mas o Gaúcho venceu bem, fez 2-1 ao natural contra o Glória de Vacaria, que não reage mais, acho que não tem como reagir, né,
A verdade é que o Gaúcho, a direção, deu os jogadores ao seu treinador, os jogadores de qualidades, que sabem jogar, que sabem triangular, que sabem dominar uma bola e botar no chão e sair tocando. Então, com isso que cresceu a qualidade do meio-campo do Gaúcho, que toda a equipe passa pelo meio-campo, e foi uma vitória convincente e, mais do que nunca agora, contra o próximo jogo do Gaúcho é contra o Veranópolis. É jogo difícil para o Gaúcho, mas não é impossível ganhar. Precisa o Gaúcho, no mínimo, um empate. Mas se trouxer uma vitória, é o caminho, é o ponto, vai ser o detalhe principal para classificar entre os quatro. Porque se o Gaúcho vencer e o Passo Fundo vencer, entre os dois no quadrangular final, o Gaúcho em terceiro e o Passo Fundo em quarto, por causa do critério do número de vitórias entre Passo Fundo e Gaúcho. Então, venceu o Gaúcho 2-1, agora vai enfrentar o Veranópolis. Enquanto isso, no sábado, eu tive o privilégio, de estar acompanhando pessoalmente, no campo do Monção, o empate com sabor da vitória do Passo Fundo. O Passo Fundo jogou, na minha opinião, a primeira vez no ano com um time grande, organizado taticamente, saindo pelas laterais, respeitando o adversário. Bruno Coutinho foi muito inteligente, fez um 3-5-2 para sair e na volta, sem a posse da bola, fazia 2 linhas de 4 no meio e matou o contra-ataque da equipe do Monção. E com isso, o Passo foi dominando. Claro que eles erraram um gol aos 6 minutos, dentro da área, uma grande defesa desse goleiro Robalo. Já vou falar, Robalo foi o nome da partida. Defendeu um gol feito aos 50 minutos, no finalzinho. Terminou o lance e o juiz acabou com o jogo. Uma grande defesa, fora outras 2 que ele fez. Ele está lá para isso. Não, ele está lá para isso, para o normal. Agora, fazer defesa incrível, como ele fez contra o Gaúcho no Clássico, e como ele fez essa última contra o Monção, já começa a despertar esse grande goleiro chamado Robalo. Vive uma grande fase. E, além do Robalo, taticamente, o melhor jogador em campo do Passo Fundo se chama o número 5, Darlan. Um jogador que veio lá do Nordeste, mas ele já rodou o Rio Grande do Sul e agora acertou o Passo Fundo no meio campo. Com o Itaqui, com o Johan, esse baiano, o jogador que sai pela ponta com velocidade, que é o que o Passo Fundo precisa. O lateral esquerdo de raça, de pegada, aqueles laterais de antigamente, que não existem mais. Até o Lisca me chamou a atenção. Que lateral raçudo aí, estilo gaúcho, estilo futebol gaúcho, não sei o quê. Chamou a atenção do Lisca, esse lateral esquerdo do Passo Fundo. Assim como todo o time foi bem. Exceto o centroavante. O João, não vou criticá-lo por uma partida, mas precisa fazer mais. No mínimo, com aquele tamanho, qualquer altura, ou ele tem que saber cabecear, ou fazer a parede. Ele não conseguiu fazer nenhum e nem outro. E 2 e 3 caíram em campo. Claro, o campo estava embarrado, dá-se desconto. Mas então entra com chuteira alta, professor. Trave mais alta. Mas não jogou bem. Tanto que quando o Diogo Oliveira entrou na segunda etapa, que botou a bola no chão como vinha fazendo no Passo Fundo, e tentou triangular com o centroavante, ele não estava lá. Aquela velha parede do futsal para quem vem de trás bater em gol. Era o que ia fazer o Diogo Oliveira. Só que o Diogo Oliveira não conseguiu. Por quê? Porque o centroavante não estava lá para fazer a parede. Depois entrou outro jogador do Passo Fundo, o Otávio, me parece. Não, entrou o 18, acho que o Toninho que entrou, que deu uma qualidade no Passo Fundo, mas já era a reta final. 0-0, ótimo resultado, fora de casa e com sabor da vitória. Agora é contra o União Frederiquense. E aí é jogo de 6 pontos. Torcedor, é a hora de tu chegar e ir por estádio. Vamos lotar o Vermelhão contra o União Frederiquense, porque na próxima semana o Passo Fundo já entra na Copinha e vai jogar também contra o União Frederiquense. Mas antes de estrear na Copinha, vamos garantir uma grande vitória em casa.
vencendo em casa, o Passo Fundo tem certeza, jogando do jeito que está jogando, ou que jogou no Lambinha, aqui em Porto Alegre no último fim de semana, tranquilamente o Passo Fundo classifica. Mas por quê? Deram material humano, deram qualidade. Tá? Então, com isso, começou a aparecer também o trabalho do professor Bruno Coutinho. Porque antes a gente não sabia quem era o jogador, não adiantava comprar treino, porque cada dia chegava um, tanto que mandaram 6 embora e pegaram 2 ou 3 de qualidade. Então, por aí começa a crescer a equipe do Passo Fundo. Mas, no final do jogo, fiz uma matéria, inclusive vai ter uma matéria especial aí, seu Jorge, com o Lisca, que vai anunciar, acho que pro final, e depois do jogo eu conversei com os jogadores do Passo Fundo e com o treinador Bruno Coutinho. Professor Bruno Coutinho, a melhor partida do Passo Fundo nesse ano. Bem postada, esquematizada, o empate com sabor da vitória. A gente jogou algumas outras partidas também tão bem quanto hoje, só que como eu sempre friso, o resultado, né, quando a gente pontua, a gente não deixa margem para nenhuma crítica, né? Hoje a gente pontuou, teve algumas outras partidas que a gente performou melhor, criou mais chance de gol e acabou saindo com a derrota. Eu cito inclusive a partida contra o Frederiquense, né, em Frederico Westphalen, mas enfim, demos um salto interessante na tabela, jogamos contra o líder 2 vezes, buscamos 2 empates, é bom para nossa moral, é bom para permanecer no bloco de cima. Eu falei isso, professor, em função do adversário, que é líder disparado, e o Passo Fundo teve certos momentos que dominou a partida, faltou o detalhe, o gol. Interessante, é verdade, a gente conseguiu dominar, a gente fala, né, a gente soube sofrer, né, por mérito do adversário também, nos encurralaram um pouquinho, iniciaram o jogo melhor que a gente, nos superaram na iniciação, depois a gente aumentou o press e conseguiu intervir na saída de jogo deles, conseguimos algumas oportunidades também, mas a entrega de hoje, eu já tinha mencionado também em Passo Fundo que Monson e Passo Fundo e Monson lá em Passo Fundo tinha sido a melhor partida da competição em termos técnicos, né? E hoje foi um jogo também bem aberto, bem jogado, bonito de ver, e fico orgulhoso de dirigir uma partida como essa. Professor, esse jogador Darlan consertou o meio-campo, deu segurança para a defesa, e o Robalo vivendo uma grande fase. O Robalo é um profissional de alto calibre, né? O Darlan também, a gente conseguiu tardiamente a contratação dele, né? Contava com ele muito antes na competição. E o Robalo dispensa comentários, né? Infelizmente ele passou por uma cirurgia o ano passado, a gente conseguiu recuperar ele, emprestar, ele ganhou uma minutagem já no Gauchão no São Luís de Juí. E está fazendo o campeonato que está fazendo, merece demais, trabalha como ninguém ali no clube, e fico muito feliz de ver ele assim, feliz e entregando o que está entregando. Agora é pensar na União Frederiquense. Sem dúvida, a partir de já no ônibus de volta para casa. Professor, uma vitória sobre o União Frederiquense praticamente já encaminha meio passo para a classificação, né? A gente trabalha toda semana pensando nos 3 pontos, né? A classificação, como eu sempre falei, demora, acontece em muitos jogos, tem muitos jogos ainda para acontecer, a tabela é um campeonato bem peculiar, né? Tudo acontece diferente do que a gente planeja, né? A cada rodada que passa, cada fim de semana que passa, mas a partir do momento que a gente entra no bloco dos 4 de cima e tem a possibilidade de jogar jogos em casa, a gente começa a sonhar assim com a classificação. Diogo Oliveira, rapidamente falando sobre esse empate com sabor da vitória aqui no Monson, em Porto Alegre. Fizemos um grande jogo, né? O Monson estava invicto nos seus domínios, não tinha perdido para ninguém. Nossa equipe fez um bom jogo, se comportou bem, jogou, marcou com força, com intensidade. A equipe está de parabéns, ponto conquistado fora de casa, agora temos 2 partidas em casa, vamos ver se a gente consegue fazer o resultado para a gente buscar a nossa classificação. E agora é a vez do torcedor, né? Porque se vencer o União Frederiquense em casa, praticamente meio que encaminha a classificação. É um jogo importante, né? Desde já eu convoco o torcedor para comparecer no Vermelhão em massa para nos incentivar, nos apoiar, que nosso time dentro do nosso domínio, junto com o nosso torcedor, é muito forte, e esperamos fazer um grande jogo. O Robalo, no último segundo, tirou um gol feito do Monson. Um empate com sabor de vitória. Grande jogo, hein, Robalo? E que grande fase, hein? Cara, obrigado pelas palavras. Para você ver o nível de comprometimento do grupo, o único time que tirou pontos do Monson foi nós, em casa e aqui. Um time com investimento extraordinário, Monson. Jogamos de igual para igual aqui,
A hora que tivemos que propor, propusemos, né? A hora de defender, defendemos. E como nós frisamos ali no vestiário agora, quando o grupo está forte, quando o grupo está fechado em um propósito, automaticamente as individualidades vão surgindo, né? No último jogo, o Itaqui teve personalidade, qualidade para decidir o jogo. Hoje, no último lance ali, Deus pôde me abençoar e manter o 0-0, que é um ponto importantíssimo, né, para a nossa sequência. Hoje o Passo Fundo briga pelo G4, né, acabou aquele fantasma. Claro que precisamos sempre estar atentos, né, aos resultados, mas o nosso foco hoje é total G4. Agora descansar, temos 2 jogos em casa. Contamos com o apoio total da torcida, e nesses 2 jogos, 2 vitórias, nos coloca já no mata-mata da Gauchão Série 2. Mais uma vez, parabéns pela grande fase. Obrigado. É o trabalho, professor Peixe, a comissão técnica, sempre atento aos detalhes, né? Sabíamos que ia ser um jogo de muita bola aérea, que um time que tem uma imposição física muito forte. Trabalhamos isso, né? E o trabalho é desenvolvido dentro do campo, né? A gente fica feliz quando consegue contribuir de certo modo, né, em defesas, em intervenções, né, para que o grupo possa sair vitorioso ou com pontos importantes como foi hoje. Darlan, taticamente o melhor jogador em campo hoje contra o Monson. Claro que o grupo pegou junto, teve raça, pegada, mas você matou todas as jogadas e não sobrecarregou a defesa. Parabéns pela grande partida e esse empate com gosto de vitória. Isso é verdade, é fruto do trabalho, né, de cada dia nosso. Nós estamos cada dia se dedicando mais. Eu tenho certeza que se nós continuar nessa pegada aí, nós temos muita chance de se classificar. E nós vamos à busca dessa classificação, porque nosso grupo merece, é um grupo trabalhador. Eu acho que tem jogador de muita qualidade aqui. Eu cheguei para somar e graças a Deus eu cheguei e estou podendo ajudar meus companheiros. De onde é que você veio, Darlan? Agora, no momento eu estava no River, o Piauí. Acabei de jogar o estadual lá, fomos campeões e eu recebi uma proposta para vir para cá. E o presidente me convenceu e graças a Deus eu vim para cá e estou podendo ajudar. Encaixou perfeito esse time do Passo Fundo, né? Isso, era a minha função, né? Chegar para poder resolver o problema ali que ele estava precisando. E graças a Deus estou podendo dar conta do recado. E agora, vencer do União, tem que vencer o União Frederiquense. Em casa, né? Dever de casa. Mas o torcedor também vai ter que ajudar. Isso é verdade. Qualquer lugar que você vai, clube que você vai, que tem uma torcida que apoia, que vai até o fim, eu tenho certeza que isso ajuda, né? É um jogador a mais para nós. Eu tenho certeza que a torcida vai comparecer, nós vamos à busca dessa vitória. Muito bem, senhoras e senhores. Depois de ouvirmos aí o trabalho do Carlos Dantas, vamos a uma entrevista especial que ele realizou com nada mais, nada menos do que o experiente técnico de futebol, Lisca. O Lisca estava lá no estádio onde se realizou o jogo entre Monson e Esporte Clube Passo Fundo, prestigiando o treinador do Passo Fundo, que foi seu jogador em temporadas passadas. Acompanhe aí. Lisca, um grande prazer reencontrá-lo, né? Assistindo um jogo da Série A2, Monson e Esporte Clube Passo Fundo. O que achou do jogo, Lisca? Gostei do jogo, bem competitivo, né? O Passo Fundo precisando mais do resultado. Vim ver meus amigos, né? O Diogo Oliveira, o Itaqui, que eu trabalhei. O Bruno também, né? Que é o treinador, que foi meu jogador. E o Monson, que está fazendo um grande trabalho. Da Silva também foi meu jogador. Tô ficando velho, né? Todos os caras já foram meus jogadores. Mas fiz questão de vir, eu moro aqui na Zona Sul e pretendo acompanhar um pouco mais agora essa fase final da A2, porque geralmente também a gente pode achar alguns jogadores que possam trabalhar com a gente ali na frente. Né? Não posso deixar de perguntar para ti, né, porque o pessoal da região de Passo Fundo é muito ligado à dupla Grenal, muito torcedor vem para cá. Daí, uma análise sobre as possibilidades do Inter e do Grêmio sob o comando do Renato. O Inter vai crescer, já cresceu, né? Teve aquela turbulência grande, a diretoria manteve o Mano. Há uma parceria grande ali, agora a chegada de novos jogadores, tempo para o Flavinho, preparador, trabalhar. Eu acredito que vai ter coisa boa. E o Grêmio com o Renato reinventando, né, a maneira de jogar, buscando as soluções sem os atacantes de velocidade. Também está fazendo um grande trabalho, mostrando boa variação tática, linha de 5, um time bem consistente. Já não é aquele time de tanto toque, mas é um time competitivo que está dando conta do recado. E tu anda por aí na espera, esperando algum chamado, se cair alguém agora na segunda fase? Não, eu estou tranquilo, esse ano eu vou dar uma descansada. Tenho recebido alguns telefonemas, mas dentro do meu planejamento de carreira, esse ano é ficar com as meninas e reciclar um pouco. O ano passado foi pesado para mim, mas ano que vem eu estou de volta. Olha, meus amigos, está pintando aí um menino com seus 8 anos de idade, ele já está na foto ali, não é? Pintando como um bochófilo de alta categoria. Trata-se do Renatinho Tchecker, de 8 anos de idade. Ele participou de uma competição
a nível mundial, não é? Renato Tchecker é campeão estadual lá em Carlos Barbosa, na categoria sub-9, e também participou com o Alan Poloski, outro menino que se destaca, sendo incentivado então pelos profissionais da bocha. Nosso abraço para você, Renatinho Tchecker, que é uma figura realmente, ele acompanha o andamento da bola, faz o lançamento, então, aí na foto aparecem estes jovens meninos, futurosos meninos da bocha, prestigiados também pelo nosso amigo Ivan Dreyer Simões, o Chico da bocha. Um abração para você, Renatinho, abração para o seu pai, o Renato, e a todos que incentivam mais do que nunca o andamento desta atividade amadora e profissional que é a bocha. Beleza, Renatinho? Um abração para você. Vamos voltando então, conversando com o Carlos Alberto de Oliveira, professor de Educação Física e responsável pelo andamento do Vila Nova. Há quantos anos você já está no métier, meu caro Beto? Olha, já vai mais para mais de 30 anos já, né? Nós começamos a escolinha lá no ginásio mesmo, né? No ginásio do Guri, né? Em 92. Então já vai para 31 anos aí de atividades agorizadas. Vamos fechar os 30 anos, né? Isso. 30 anos. Nós trouxemos aí algumas fotos, né? Que o Fernando vai passar daqui a pouquinho, de alguns trabalhos. Isso aí, olha aí novidades, no né? tatame? Tatame, aulas de jiu-jitsu, com 2 monitores de artes marciais que estão trabalhando com nós no nosso serviço de convivência. O nome deles, por favor. Lembra? O Thiago... Deixa para depois, então. Tá bom? Te peguei na contramão, não é? São 2 professores novos que estão trabalhando com nós. Aí fotos da gurizada realizando treinamento, as bolas personalizadas pelo clube, atletas que era nosso aqui de Passo Fundo, que hoje está no Grêmio, em Porto Alegre. O Alex, quem é esse menino? Alex, aqui do bairro São José. É um menino com muita projeção, já está lá há Vamos 2 lembrar, anos, né? Volta a tela, dá para voltar, né? Alex, esse menino aí tem que idade? Ele nasceu em 2009, está com 14 anos de idade. Hoje faz parte da equipe principal da base lá do Grêmio. Muito bem. Qual é a função dele? Fazem 2 anos que ele está lá. Ele foi para lá como volante, mas hoje está jogando de zagueiro e faz parte da... muda pouco, né? Muda pouco. Ali, um homem de contenção e um rebatedor mais atrás. Exatamente. Aí nós temos uma visita do pessoal da empresa Rose, de Não Me Toque, que esteve aqui em Passo Fundo, conferindo o trabalho que a gente faz para fazer a destinação de imposto de renda, né? Assim como nós temos outras empresas aqui de Passo Fundo, como o Grupo Grazetim. Olha aí, Grupo Grazetim, nós estivemos lá levando 4 estagiários que começaram a trabalhar no Menor Aprendiz. Então, são atletas do Vila Nova, de futebol, que começaram desde os 6, 7, 8 anos de bola a jogar com nós, e agora com 14, 15 anos estão ingressando no mercado de trabalho, através desse nosso trabalho de serviço de convivência que a gente faz, lá no bairro Jabuticabal, X, né? Foto gurizada recebendo uniforme, aí a recepção do diretor, o vice-presidente Marcos Grazetim, recebendo os meninos junto com a Débora, que é a nossa assistente social, que cuida desse encaminhamento da gurizada para o menor aprendiz, né? Entrega de um relatório para o prefeito Pedro Almeida, vereador Evandro Meirelles, gurizada aqui no CTG. Aí também mais algumas fotos do nosso trabalho de serviço de convivência, gurizada. Não é só futebol mais Vila Nova, né? Tá aí pesado aprendendo a desenhar, a futebol escrever. Já é uma arte, não é? Exatamente. E desenhar, então, outra atividade que ver, precisa se esmerar realmente. Tem um menino lá que é um pintor, ele vai ser um pintor, ele desenha você aqui, ele faz um quadro da tua pessoa, né? Aí os meninos também com monitor de teatro, se apresentando aqui no Teatro Múcio de Castro, são novidades que o Vila tá tendo hoje, oferecendo outras oficinas. Aí o prefeito Pedro Almeida batendo uma bola com a gurizada, ali na pracinha da Vila Nova, né? Um núcleo que a gente vai iniciar agora. Aí a nossa captação de tênis e chuteira, que a gente deixa sempre aberto, né? Pessoal, às vezes tem um tênis que está lá, não serve mais, não usa mais, manda para nós que a gente hoje tem aí 15 pontos na cidade e na região que atende crianças em situação de risco e vulnerabilidade social. Isso é importante. A doação de tênis, não é? Tênis e chuteiras. Tênis e chuteira, porque Como é que procede, então, a pessoa que esteja nos acompanhando nesse momento aqui através da TV Passo Fundo, como é que ela procede para chegar e colaborar com uma doação de um tênis, de uma camisa e tal, de um calção, para os meninos menos favorecidos, então? Nós temos, em todos os nossos pontos de escolinha na cidade, pontos de coleta,
né? Ou posso deixar o nosso telefone para contato, o pessoal quiser aí, que é o 8408 Pausadamente, 8408 2246. 2246. Que a gente repassa para o pessoal e vai buscar no seu local, né? Ou indica um local mais próximo para você deixar a sua destinação de tênis e chuteira, né? Que isso é repassado lá para a gurizada, né? Essa nossa seleção dos projetos, por exemplo, é onde precisa de chuteira, né? Então nós fizemos uma campanha interna nossa lá e fomos lá para a gurizada ter chuteira para jogar. Aí um outro trabalho, nós mandamos lá no ginásio do PPV reformar os computadores que tinha lá, foram 8 computadores recuperados, e a gurizada está tendo acesso à internet, acesso ao computador, coisas que lá na vila eles não têm. Aí é uma visita do Silvio, que é um cara, colega nosso, que também faz projetos, né, que nos auxilia, recebendo a gurizada dentro do nosso serviço. Aí é um momento diferente, veja bem, nós fomos convidados para ser o padrinho e madrinha de uma turma de formandos do 9º ano lá da Escola Fredolino Chimanco, lá do bairro Jabuticabal, né? Então é uma coisa diferente, que foge da questão das 4 linhas, né? Tá ali o secretário de saúde das Sencas, junto com toda a turma que se formou no final de dezembro, né? E a gente foi convidado, aí um convite que a gente recebeu com muito carinho dos adolescentes. Eu acho super interessante o trabalho que vocês realizam, e mais interessante ainda, a gente mostrar aí na telinha, não é, a atividade que vocês realizam, e dando um respaldo, inclusive, para o pessoal que está aí pensando também em colaborar com vocês. Porque a tarefa, eu sei, acompanho desde que você era jovem, menino, né? Era menino ainda, não é? Com o seu pai, o Guri, não é? Acompanho mais do que nunca esse trabalho que você realiza, que é fantástico sob todos os aspectos. Meus parabéns. Nós só temos a agradecer, nós sabemos que jogar futebol de 1000, nós vamos ter um atleta que vai seguir a carreira como jogador, né? E cidadão todos vão ser. E agora essa ligada com o menor aprendiz, encaminhar eles para o primeiro emprego, é algo que está nos fazendo uma realização pessoal diferente, né? Porque inserir o adolescente no emprego não é fácil. Porque eles não querem sair lá da vila deles, muitas vezes, né? Eles querem viver naquele mundo. E a gente está conseguindo fazer essa preparação com a psicóloga, com a assistente social, para tirar eles irem para a empresa e se darem bem lá, né? E seguir a vida como um cidadão de bem. Para não ficar no ostracismo, né? Para não ficar constrangido, se criar só naquele meio, naquele ambiente ali, e diz, não, daqui eu não saio. Porque o futebol tira, todo o esporte em si, né? Não só o futebol, mas todo o esporte, tira de muitas coisas ruins que tem hoje na vida, né? Mas inserir a pessoa no mercado de trabalho, isso não tem nada melhor, porque dignifica a pessoa e ela se torna uma pessoa melhor porque ela começa a dar mais valor ainda para aquelas coisas que o pai diz, a mãe diz em casa, enfim, né? Você teria mais alguma foto aí para projetar através da TV Passo Fundo? Não sei se o Fernando passou todas ali, se ele passou todas. Daí nós temos algumas situações que a gente gostaria de pôr para o senhor aí. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente um menino que a gente, já faz um ano, né? Um menino que a gente viu na internet, né? E a gente encaminhou ele para o Grêmio. E um menino de Manaus. Pensa, de Manaus, está lá em Porto Alegre, faz 1 ano e meio já, jogando as categorias de base do Grêmio, de um vídeo que a gente buscou na internet. Porque esse também é outro trabalho que a gente faz, que é o encaminhamento. Esse aí, ó. O Juan, Davi, ali ele está junto com o Ferreira, o atleta do Grêmio, e ele segue lá hoje batalhando pelo sonho dele de virar jogador de futebol. E a gente ficou muito feliz porque foi Como é que foi esse entrelaçamento aí? Existe um grupo de professores ali do Brasil todo, né? E um cidadão lá postou um vídeo do menino jogando bola. Eu gostei do vídeo, repassei ele para frente, o diretor do Grêmio, e deu certo. Tá aí o menino. Ó. Que maravilha. Que idade tem esse menino? Ele nasceu no ano de 2012. 2012. Tem 11 anos. Tem 11 anos agora, vai fazer 11 anos nessa cidade. Mas já faz 1 ano e meio que está no Grêmio ali, né? Já tem um salário ganhando lá, então é legal. Essa outra lado que a gente também tem. Assim como temos atletas nossos daqui, ó. Nós temos Augusto Tonhon, que foi daqui, o Pedro Risse, também um menino nosso. Nós tivemos agora essa semana o Bernardo, que passou uma semana lá no Inter, o Enzo, esse que também em tá 2015. Aí é o Alex, um menino que eu falei antes, que está no Gaúcho, saiu de titular nos primeiros jogos do Gaúcho. Pensa, um menino nascido em 2005 com 17 para 18 anos, né?
Então é uma aposta que o Gaúcho está fazendo, essa gurizada, que eu acho que é muito interessante e vale muito a pena para o clube. Porque vai que um menino desse dá certo. Paga 1, 2, 3 anos de futebol do clube. Exatamente. Né? Então a gente batalha muito nessa questão de que os clubes locais aqui, tanto Passo Fundo como Gaúcho, valorizem essa gurizada, né? Para dar essa oportunidade para eles jogarem, porque o nosso trabalho também, de certa forma, vai ser reconhecido, porque nós trabalhamos diretamente na base, né? Me parece que o pessoal está conscientizado disso, né? Desse fator aí, dessa necessidade de manter as categorias de base, de apoiar esses meninos que despontam. Eles vêm de uma vila, chegam no centro da cidade, são bem recebidos, são bem acolhidos e tal, por Passo Fundo ou por Gaúcho, não é? E, consequentemente, poderão e certamente darão uma resposta positiva. Não? Exatamente, porque olha, esses 4 meninos que eu citei agora, o Enzo, 2015, Bernardo, 2016, Pedro, Rice e Augusto, são aqui de Passo Fundo. São meninos de Passo Fundo que hoje estão no Inter. Com a oportunidade de jogar numa categoria. E por que eles não ficarem aqui em Passo Fundo? Se nós tivermos uma estrutura para mantê-los aqui. Tem que ter uma estrutura, uma base, não é? Exato. Uma base para ter a base. Isso aí, é uma estrutura para isso. Mas a gente também, assim, né, quer aproveitar o teu espaço aqui, para nós agradecer algumas pessoas que têm nos ajudado muito, né? Vou te dar um exemplo aqui, nós temos subtenentes ali, uma parceria que nós temos com o presidente do Zibete, de longos anos, na época da pandemia. Abração, meu caro Zibete. Essa figura realmente sensacional. Um incentivador de esporte, da vida social e tal. Ele é um batalhador, o nosso querido Tenente Zibete. Tenente Zibete, né? Que já deve ter sido promovido e tal, e está na aposentadoria. Mas recebam nosso abraço. Exatamente. Ele nos acolheu há muito tempo atrás, ali, numa época que um dos ginásios que a gente trabalhava fechou, né? E a gente já vai aí completando aí, acho que para mais de 6 anos aí de parceria com eles ali e sempre melhorando, né? E ali é o nosso foco maior de captação de alunos para encaminhamento para os locais, né? O nosso projeto que a gente falou do Serviço Convivência hoje que a gente está realizando, nós temos ali o apoio da nossas assistente social, a Débora e a Vera. Nós temos a psicóloga Andriele, monitor de teatro Diego, que trabalha com nós, e sem falar no Rovanir, que é o nosso trabalhador incansável com a gurizada lá, que está sempre nos bairros ali lidando com a piazada, né? Tu deve conhecer o Rovanir. Sim, conheço. Jogou na época dos anos de 70 no Inter, lá, né? Até ele, esse tempo atrás, nos puxou umas fotos lá mostrando ele na mesma equipe com o Falcão e demais atletas lá, na época da base, né? Do Inter que ele teve lá. Então, assim, o nosso agradecimento às pessoas e principalmente, né, a gente não pode nunca esquecer as pessoas que nos apoiam, né? As empresas que hoje destinam o seu imposto de renda para os nossos trabalhos sociais. Então, aí hoje, 15 locais, onde tu chegar lá, pedir para a gurizada, eles recebem uniforme de treino, camisa, calção, meia para jogar. Nós fizemos essas campanhas de busca de tênis para também oferecer o tênis, né? A gente não dá para todos, porque não consegue para todos, mas aqueles que realmente chegam lá sem condições de ter a gente vai lá e dá isso. Então fica o nosso agradecimento muito especial a todas as empresas aqui de Passo Fundo que destinam imposto de renda para os projetos do Vila Nova. Além das empresas, o Executivo Municipal me parece que está de olho realmente no trabalho de vocês, não? Exatamente. Hoje o Giba é um cara fantástico, né? O secretário que está na pasta aí do esporte, é um cara fora de série, né? Tu liga a qualquer hora, ele está sempre pronto para te atender. O nosso município hoje vive um momento muito especial dentro do esporte, né? Tivemos a inauguração do Fredolino Chimango, que ficou uma arena fantástica ali, né? Vocês estão usando também? Usamos, eventualmente, a gurizada, os professores marcam os seus horários lá dos treinos e vão lá fazer o treininho deles lá, né? Então, o Fredolino virou a Gare dos esportes, né? Como se dizem, né? Então, tu passa um sábado de tarde, ou finalzinho de tarde, aquilo ali tá cheio de gente. Então, muito, assim, parabéns ao prefeito Pedro Almeida pela iniciativa, ao Giba, que incansável, né? E principalmente ao Proesporte, né? Que o Proesporte do Estado, que hoje é o secretário da lei, que está fazendo essa revolução no esporte aí no estado como um todo, aí fazendo ressurgir muitos clubes aí da nossa época aí antiga, né? Vou dar um exemplo, o Cercesa, que hoje está em franca ascensão, né? Aqui na nossa região. E o Passo Fundo Futsal não foi muito feliz contra o Atlântico é uma bela equipe realmente, saiu na frente, vencia o jogo, não é? Mas cedeu, logicamente, pela categoria mais avançada do adversário. Agora o Passo Fundo Futsal joga neste final de semana em casa, com a Soeva, né? E esperamos que nos dê a alegria de mais uma vitória.
Sem dúvida, né? E olha, o Passo Fundo Futsal hoje está desfrutando de uma bela casa, né? Que o clube comercial propiciou para não só para o clube, mas para a comunidade em geral, né? E abrindo as portas, receber o futsal lá foi uma coisa fantástica. A diretoria do clube comercial está de parabéns, né? Muito obrigado, Beto, por sua participação no programa. Nós que agradecemos o espaço, estamos sempre à sua disposição para trazer as novidades do clube. Muito bem. Foi o Beto do Vila Nova participando do programa de esportes na TV Passo Fundo. Olha, com essa mudança de clima, não esqueça, faça a vacina contra a influenza. Isso é muito bom, faz bem para você. Até a próxima! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.